Olá, nesta aula nós vamos continuar o nosso curso sobre a família enquanto célula vital da sociedade. Como eu tinha adiantado na aula anterior, nós vamos começar essa pegando um texto que eu particularmente considero assim um parágrafo, porque é um parágrafo, né? Mas um texto magno sobre a família na doutrina da igreja, mais especificamente na doutrina social da igreja, já que essa categoria célula vital da sociedade é algo muito utilizado na doutrina social ao se falar sobre a família. Então nós vamos estar pegando o artigo 48 da Gaudium et Spes. A gente está colocando também aqui debaixo do vídeo essas fontes para que você possa, esses termos em latim, esses títulos em latim, para que você possa pesquisar na internet também esses documentos e ir até eles mais diretamente. Então vamos ler juntos aqui, me acompanhem, o artigo 48 da Gaudium et Spes sobre as famílias. Olha a riqueza do que esse texto nos diz. A íntima comunidade da vida e do amor conjugal, fundada pelo Criador e dotada de leis próprias, é instituída por meio da aliança matrimonial, ou seja, pelo irrevogável consentimento pessoal. Deste modo, por meio do ato humano, com o qual os cônjuges mutuamente se dão e recebem um ao outro, nasce uma instituição também à face da sociedade, confirmada pela lei divina. Em vista do bem, tanto dos esposos e da prole, como da sociedade, este sagrado vínculo não está ao arbítrio da vontade humana. O próprio Deus é o autor do matrimônio, o qual possui diversos bens e fins, todos eles da máxima importância, quer para a propagação do gênero humano, quer para o proveito pessoal e sorte eterna de cada um dos membros da família, quer mesmo, finalmente, para a dignidade, estabilidade, paz e prosperidade de toda a família humana. Por sua própria índole, a instituição matrimonial e o amor conjugal estão ordenados para a procriação e a educação da prole, que constituem como que a sua coroa. Aí já chegando aqui próximo do fim desse texto riquíssimo, o homem e a mulher, que pela aliança conjugal já não são dois, mas uma só carne, conforme o Evangelho de Mateus, prestam-se recíproca ajuda e serviço, com a íntima união das suas pessoas e atividades. Tomam consciência da própria unidade e cada vez mais a realizam. E a última frase: esta união, já que é o dom recíproco de duas pessoas, exige do mesmo modo o bem dos filhos, a inteira fidelidade dos cônjuges e a indissolubilidade da sua união. Gente, tem tudo aqui nesse texto, né? Tudo que nós precisamos saber sobre a família, enquanto essa menor e insubstituível unidade social, né? Enquanto dom de Deus para o homem, para a humanidade, esse texto vai trazer assim, vários elementos. A gente vai destacar nessa aula alguns deles, né? Mais especificamente, 6 desses elementos. Em primeiro lugar, a íntima comunidade, a íntima comunhão de vida, da vida e do amor conjugal. Né? Vida e amor. Dimensão procriativa e dimensão unitiva, que nós já falamos na aula anterior. Né? Vida, comunidade de vida, que gera filhos. Né? E comunidade de amor. Sempre crescer no amor, crescer cada vez mais no amor. O bem dos esposos, o bem dos filhos, né? O bem da sociedade, vida e amor. Né? É isso que caracteriza o matrimônio. Nenhum dos dois pode faltar. Se falta a dimensão da vida, se falta a dimensão dos filhos, né? Os filhos na família, né? A família está incompleta. Quer sejam filhos de sangue, quer sejam filhos adotivos,
quer seja em determinado tempo, por alguma contingência, a falta dos filhos espirituais naquela família, né? Uma família precisa, né? Se não naquele momento não está com os filhos, né? Os filhos, as crianças para cuidar, precisa sair de si nos filhos espirituais, no serviço à sociedade, no serviço aos outros, no cuidado dos outros. Se falta isso, está incompleta. E se falta o amor, também está incompleta, porque nós não existimos para nós mesmos, nem o matrimônio existe para si mesmo. Esse é o primeiro ponto, né, que a gente pode colher desse texto da Gaudium et Spes. O segundo ponto é fundado pelo Criador. A família é fundada pelo Criador. É um sagrado vínculo que não está somente ao arbítrio da vontade humana. O próprio Deus, como diz o texto, o próprio Deus é o autor do matrimônio, né? Ou seja, é uma invenção divina. A família é uma invenção divina, é uma criação divina e, como tal, merece a devida reverência, né? Não é nem esse o termo, né, assim, que comporta todo o significado de como nós devemos nos contemplar a família, né? Mas eu coloco esse que é o que me vem agora, né? Merece essa devida referência. Deus cria a família. Deus abençoa a família. Deus habita na família. Deus fortalece. Deus socorre. Deus santifica a família. Deus nos dá a felicidade, né? A família é uma invenção divina, né? Não humana. A nossa relação de amor é algo sagrado, a relação dos cônjuges é algo sagrado, né? A nossa casa é algo sagrado. Os nossos filhos e a educação que damos para eles é algo sagrado, né? A vida em família é algo assim tão do nosso dia a dia, da nossa rotina, que se nós não tivermos oração familiar, elevando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos a Deus Criador, nós corremos o risco de viver simplesmente naturalmente a realidade familiar, né? Só que a nossa natureza ela é fraca e limitada, como nós sabemos, né? Então nós precisamos encher de espiritualidade a nossa vida familiar, encher do sobrenatural, recorrer ao dom de Deus, né? E o instrumento maior para isso é a oração, a vida de oração também em família. Um terceiro ponto, ainda sobre a Gaudium et Spes, ela vai falar, né, a família existe, isso aqui é muito interessante. A igreja fala, né, em vista do bem dos esposos, da prole e da sociedade, né? Então vamos começar com o que é que ela diz mais especificamente nesse texto sobre o bem dos esposos. Com recíproco amor, ajuda e serviço, na intimidade, os esposos tomam consciência da própria unidade e cada vez mais a realizam. Somos vocacionados à unidade. Somos vocacionados à união, à comunhão, né? E na família, nessa íntima comunhão de vida e amor, tomamos consciência dessa própria unidade, né? E cada vez mais a realizamos. Se dão e se recebem mutuamente. Então, existe um bem a ser buscado pelos esposos, né? A família é em vista do bem dos esposos. Existe um bem, então, a ser buscado pelos esposos, muito mais do que um proveito, né? Eu não constituo uma família para tirar um proveito, por mais que seja um proveito para mim, um proveito para minha esposa, um proveito para os meus filhos. Não é só para eu tirar o proveito do que um matrimônio, o proveito, os vários proveitos, né, de que uma família pode me proporcionar. Mais do que isso, existe um bem a ser buscado, um bem a ser realizado por cada um na vida do outro. Você recebeu o seu cônjuge de Deus, você o recebeu da família, né? Da família dele, recebeu da sociedade de um jeito.
Eu recebi a minha esposa de um jeito, você recebeu o seu cônjuge de um jeito. Você deve entregá-lo, né, ao final dos dias de outro jeito. Né? De outro jeito, colaborar ativamente, devemos colaborar ativamente na perfeição do outro. Né? E que perfeição é essa? Na santidade. Colaborar ativamente na santidade do outro, na perfeição do outro. Mas que perfeição, Eric? Né? Não na minha medida, não na sua medida, né? Não nos seus parâmetros, não nos meus parâmetros, mas na medida de Cristo. Colaborar ativamente para a perfeição do outro, buscar esse bem, realizar esse bem na vida do outro através do matrimônio, através da vida familiar. O quarto ponto, o bem da prole. Né? Aqui diz no texto, né, nós vimos o amor conjugal, ordenado também para a procriação e educação da prole, encontra nisto sua coroa. Né? Eu quero destacar aqui, talvez ainda tenhamos tempo de aprofundar isso nas próximas aulas, né? A missão educadora da família. Né? Nós sabemos o quanto é exigente, né, educar filhos, mas de forma alguma nós devemos encarar a educação dos filhos como um mal necessário, né? Simplesmente um esforço necessário, né? Simplesmente um desafio, né? É um desafio, sim, mas um desafio que eu sou, digamos, constrangido, né? Um desafio que eu preciso cumprir, né? Não, muito mais que isso. É constitutivo do matrimônio. É constitutivo da família realizar este bem na vida dos filhos, né? Que passa através da educação, realizar esse bem na vida dos filhos. É missão da família o bem dos filhos, o bem da prole, educando-os na inteligência, né? Educando a inteligência dos nossos filhos, educando-os na verdade, para a verdade, educando-os no bem, para o bem. E, sobretudo, famílias cristãs, educar nossos filhos na fé, na fé. Essa missão não pode ser delegada, né? Outros podem contribuir com ela, mas o protagonismo é totalmente dos pais. Educar os filhos na fé, transmitir o patrimônio espiritual que nós recebemos, né? Transmitir a experiência com Deus que nós vivemos, dar de graça tudo o que de graça recebemos, educar na fé. O quinto ponto, o bem da sociedade. O bem da sociedade, né? O bem, nós falamos, né? O bem dos esposos, a família em vista deste bem, do bem dos filhos e também em vista do bem da sociedade. Os bens do matrimônio são importantes, né? O texto dizia, para quê? Para a propagação do gênero humano, né? Sem a família, sem o matrimônio, não há propagação do gênero humano. O proveito pessoal, já falamos sobre isso. A sorte eterna dos membros da família, né? Depende também da vida familiar, a vida eterna dos membros dela, a santidade dos membros dela. Mas também, olha que interessante, sobre a humanidade, a dignidade, a estabilidade, a paz e a prosperidade da humanidade dependem da família. Né? Nós vamos aprofundar mais à frente, mas já vale fazer esse registro. Nós vamos falar ainda, né, sobre família e sociedade, mas já vale fazer esse registro aqui. O sexto ponto, a família instituída por meio da aliança matrimonial, né? E esse é um ponto fundamental. A família instituída por meio da aliança matrimonial, para realizar todo este bem apresentado pela igreja, traz algumas características, né? Traz algumas exigências, podemos dizer também, né? Além das dimensões já faladas, né? Das características do matrimônio, as dimensões unitiva, bem dos esposos, procriativa, a geração e o bem dos filhos, e o bem da sociedade, o matrimônio, a aliança matrimonial espera também a inteira fidelidade dos cônjuges e a indissolubilidade desta união. Né? O amor conjugal e familiar, para realizar todo este bem, ele busca forças
na doação de vida. Ele busca forças nesse viver para o outro. Ele busca forças na totalidade dessa entrega, na totalidade dessa união. Ao me casar, eu entrego ao outro todas as minhas faculdades físicas, espirituais, né? Então, busca forças nessa totalidade. A aliança matrimonial, em vista de realizar todo este bem, busca forças na intimidade da vida do casal, na vida íntima, exclusiva, fiel, né? E busca forças também nessa decisão que é irrevogável, né? Indissolúvel e definitiva. Enfim, só para ler mais um texto do compêndio da igreja sobre esse ponto que a gente está falando, no artigo 217 nós ouvimos o seguinte: o matrimônio tem como traços característicos a totalidade, em força da qual os cônjuges se doam reciprocamente em todas as componentes da pessoa, físicas e espirituais. A unidade que os torna uma só carne, a indissolubilidade e a fidelidade que a doação recíproca definitiva exige, e a fecundidade a qual ela naturalmente se abre. Enfim, o matrimônio, enquanto íntima comunhão de vida e de amor entre o homem e a mulher, é o fundamento da família. Ainda no compêndio a gente vê, sem famílias fortes na comunhão e estáveis no compromisso, os povos se debilitam. E um último aceno sobre esse texto da Gaudium et Spes, né? Já falando agora aos filhos adultos acerca dos seus pais, né? E quando a gente fala de família, a gente não está falando só do nosso núcleo, né? Homem e mulher se uniram e geraram os seus filhos, né? Mas a família alargada, que permanece sendo família, né? Então, uma palavra também desse documento magisterial para mim, para você, acerca dos nossos pais, né? Dos nossos pais muitas vezes idosos ou ainda não, né? O que é que o texto vai dizer? Os filhos, como membros vivos da família, contribuem ao seu modo para a santificação dos pais. Os filhos contribuem para a santificação dos pais. Corresponderão com a sua gratidão, piedade filial e a confiança aos benefícios recebidos dos pais, e assisti-los-ão como bons filhos nas dificuldades e na solidão da velhice. Então a gente conclui essa videoaula com esse último ponto também, para lembrarmos, né, desse dever, desse mandamento de honrar pai e mãe, né, que os nossos filhos pequenos têm para conosco e que nós temos para com os nossos pais, e por que não dizer para com todos os idosos, né, toda a geração mais antiga. E na próxima aula nós vamos começar falando sobre o apostolado da família, né? Quais são os vários apostolados, né? A variada contribuição que a família pode dar à igreja em termos apostólicos, missionários mesmo. Acompanhe aqui o nosso curso e na próxima aula a gente continua. Deus abençoe a todos e Shalom.